Você sabe como administrar a reanimação cardiopulmonar? Sim, eu sei. Infelizmente, eu ouço o MSL. Diversas ligações para o VUCO 911, 12 denúncias de possível abuso infantil ao Departamento de Segurança da Criança por funcionários da escola, outras 5 pela polícia, inúmeras lesões e anos de possível abuso que um médico chamou de tortura. Uma menina de 10 anos está morta no Arizona no final de julho. E alguns membros da família dizem que há muita culpa a ser atribuída. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Lei e Crime. Eu sou Jesse Weber. Vamos comentar uma história comovente do Arizona sobre Rebecca Batiste, uma menina de 10 anos. Essa garotinha, cuja vida, segundo os promotores, era basicamente um inferno em vida. Agora, um casal do Arizona enfrenta acusações de homicídio em primeiro grau após Rebecca ser encontrada inconsciente perto de um cruzamento de rodovia no mês passado e morrer devido aos ferimentos. As autoridades prenderam o pai da menina, Richard Batiste, de 32 anos, e sua namorada, Anissia Woods, de 29, ligados à morte da garotinha. E as acusações contra eles são horríveis. Em 27 de julho, Anissia ligou para o 911, informando que Rebecca não respirava. E essa ligação pinta um quadro assustador do que aconteceu. Qual é a localização da sua emergência? Nós estamos na primeira, na 80, sentido Holbrook. É minha filha, ela está conosco. Moramos no deserto e estamos chamando o grupo de Holbrook para a estação de emergência. Agora, os investigadores dizem que Rebecca estava morando em uma casa isolada com o pai e a namorada dele, e aparentemente já havia fugido várias vezes. Ela fugiu pela terceira vez em uma semana no deserto. E quando a vizinha a encontrou no riacho, ela não estava consciente. E quando ela voltou para casa, ela mal estava respirando. Então agora eu estou respirando por ela. Eu sou responsável. Eu a vigio e ela não consegue respirar sozinha. Ela está respirando? Eu estou respirando por ela. Como assim? Eu estou colocando minha boca sobre a dela e soprando ar na boca dela. A respiração dela? Sim. O atendente orienta Woods a parar o carro e aguardar o socorro. Preciso que você diga para a Alyssa que eu também posso tirá-lo e podemos começar a reanimação cardiopulmonar. Vai ser mais fácil se a gente simplesmente continuar. Vai ser mais rápido se a gente só seguir em frente, porque já estamos quase chegando em Holbrook. Entendi. Peça para a Alyssa chamar o serviço de atendimento móvel de urgência para encontrá-los. Ao perguntarem se sabia fazer reanimação cardiopulmonar, Woods respondeu: Ela está em um chão plano e firme? Sim, ela está dentro do carro. Ok, preciso que coloque ela no chão. Na pedra. Preciso que ela fique em cima de um chão plano para que você possa administrar a reanimação cardiopulmonar. Você sabe fazer reanimação cardiopulmonar nela? Sim, eu sei. Infelizmente, vai iniciar a reanimação cardiopulmonar ou aguardar o serviço de atendimento móvel de urgência. Estou esperando por eles, estou tentando respirar. O que estou fazendo é na quadra. Ok, vou desligar já que eles chegaram. O quê? Ela fugiu e a encontraram no muro. Mas ela está em crise. A ligação termina com sirenes ao fundo. Embora a ligação para o 911 tenha sido feita por Anissia Woods, a polícia afirma que ela não era a mãe biológica de Rebecca. Ela só namorava o pai de Rebecca, Ricardo Batiste. Segundo o departamento do xerife do condado de Apache e veículos como AZ Family, ABC 15 e 12 News, a polícia de Holbrook encontrou a menina de 10 anos gravemente ferida no cruzamento de 2 rodovias em 27 de julho. Ela foi levada às pressas para uma unidade médica próxima, mas morreu devido aos ferimentos 3 dias depois, em 30 de julho. Durante uma audiência recente, promotores relataram detalhes angustiantes de profissionais de saúde que examinaram Rebecca. Relatórios da AZ Family e da ABC 15 apontaram que ela tinha sinais de desidratação severa,
desnutrição, ausência de unhas dos pés e ferimentos que, segundo promotores, seriam de abuso físico, sexual e tortura prolongada. E agora, um relatório policial recém-divulgado oferece uma visão ainda mais detalhada do que os promotores alegam que aconteceu com Rebecca. Mas saiba que os detalhes só ficam mais perturbadores. O Law and Crime obteve um relatório de 33 páginas do Departamento do Xerife do Condado de Navajo, com relatos perturbadores das interações das autoridades com Ricardo Batista e Anisha Woods, além de documentação gráfica dos ferimentos que, segundo promotores, resultam de abuso contínuo sofrido pela garota. Agora, antes de continuar, quero chamar um convidado especial para me ajudar a analisar tudo isso, alguém que tem experiência nesse tipo de caso, o ex-promotor criminal e inspetor municipal Dan Shore. Dan, bom te ver. Hoje é um grande dia, lançamento do seu novo livro, Open Bar. Pode contar um pouco sobre ele? Claro, meu romance se chama Open Bar, está bem aqui, e trata de um tipo diferente de abuso de jovens. Aborda abuso sexual em um programa universitário de softball e o que acontece ao investigar esses casos nos bastidores. Baseia-se na minha experiência como promotor e investigador de crimes e má conduta sexual, então as pessoas podem encontrar isso online na Amazon ou em qualquer outro lugar, ou podem me encontrar no Substack para saber mais informações sobre isso. Então eu quero explicar o que está nesse relatório. Agora, o primeiro relatório oficial das autoridades foi gerado na noite de 27 de julho, quando os socorristas encontraram Rebecca inconsciente. E como eu mencionei, ela viria a falecer devido aos ferimentos 3 dias depois, enquanto estava hospitalizada em Phoenix. Durante as entrevistas com os delegados do xerife do condado de Navajo, que foram realizadas em Holbrook, Richard Batiste revelou que a família havia se mudado para Concho cerca de 3 semanas antes. Essa comunidade remota não fica a cerca de 80 quilômetros a sudeste de Holbrook, no condado de Apache. Eles moravam em um assentamento chamado yurt. É uma estrutura tipo tenda semi-permanente, sem eletricidade ou água encanada. Mas Richard explicou que a mudança deles de Phoenix aconteceu após a morte de seu tio-avô, restando apenas Richard e seu pai responsáveis por essa propriedade. Ele relatou que a mãe biológica foi separada das crianças há cerca de 9 anos, por suposto abuso de substâncias. No interrogatório, os investigadores pressionaram Baptiste sobre seu passado e se já houvera algum aviso prévio sobre a segurança das crianças e sua resposta. Richard também revelou histórico com o Departamento de Segurança Infantil por alegações de abuso, negligência e possível abuso sexual. Richard afirmou que cada alegação era infundada. Ele mencionou que as crianças já haviam feito terapia e que Rebecca já havia tentado fugir várias vezes em Phoenix. Batista relatou aos investigadores o que aconteceu no dia da fuga de Rebecca, detalhando as horas anteriores ao seu encontro. O relatório afirma que Ricardo disse que a família acordou entre 7 e 8 da manhã, mas só se levantou entre 9 e 10. Após o café da manhã, as crianças brincaram sob uma árvore. Ricardo começou a cuidar das coisas ao redor da propriedade e tentou desempacotar e trocar um pneu furado. Em algum momento, Ricardo percebeu que Rebecca havia sumido e começou a procurá-la. Ricardo e Anícia procuraram por cerca de 1 hora, até que Rebecca foi encontrada e devolvida por um vizinho desconhecido. Vamos parar por aqui. O que você está tirando disso agora, Dan? Além de crimes sexuais, atuei em casos de homicídio em Nova York como promotor assistente e, infelizmente, existem casos como este em que há abuso infantil desenfreado. Uma coisa que realmente choca aqui é a extensão dos ferimentos, né, de acordo com o exame médico que foi feito no corpo. O relatório policial apontou hematomas no rosto, braços, pernas, região pélvica, vaginais e desidratação severa. Havia uma unha do pé faltando, então isso não é algo que acontece rapidamente. Se alguém cai ou se machuca, não fica com hematomas assim e desidratação desse jeito. Isso mostra claros sinais de abuso prolongado e desenfreado. Tenho certeza de que vamos discutir isso. Também há muitos relatos de outras pessoas que ligaram para sim. parar com o abuso. Tenho certeza que conseguiremos. Vejo muitos sinais de que isso era um padrão contínuo de abuso, o que parte o coração ao pensar que alguém, especialmente uma criança de 10 anos, passaria por isso. Sim, quando chegou a hora de falar sobre os ferimentos de Rebecca, documentados, aliás, em fotos gráficas,
Batiste primeiro afirmou que eles eram resultado de ela ter caído em um barranco ou tropeçado em arame farpado enquanto fugia. Mas quando um investigador experiente analisou as imagens, a reação dele foi de horror. O relatório diz: eu já investiguei muitas mortes, acidentes de carro, homicídios, mortes relacionadas a traumatismo por objeto contundente e outras. Já investiguei muitos casos de agressão, brigas, violência doméstica e abuso infantil. Nunca tinha visto algo como as fotos e ferimentos de Rebecca, do corpo todo, vi os ferimentos dela. Notei vermelhidão no couro cabeludo, sem fios com raiz, e marcas uniformes de chicotadas na lateral do corpo até as costas. Vi uma marca de chicotada que parecia estar no mesmo nível das outras, mas parava no cotovelo dela, arrancando a pele do cotovelo. Vi que essas lesões estavam em diferentes estágios de hematomas e cicatrização de sangramento. Vi hematomas inimagináveis ao redor da região pélvica, abdômen e pernas da Rebecca, onde ela sofreu ferimentos extremos. Vi ferimentos nos ombros, braços, pernas e dedos dos pés da Rebecca, com uma unha do pé faltando. Sabe, Dan, falamos que as crianças são um tipo interessante de vítima, pois realmente caem e se machucam. Elas podem ter mais ferimentos do que um adulto, certo? Porque elas brincam, se mexem, caem. Isso é diferente, certo? Isso passa dos limites. Isso é algo que um investigador experiente diria. O grau das lesões, o estado das lesões, isso conta uma história diferente. Eu diria que, mesmo que você não seja um investigador experiente, isso mostraria que se trata de um abuso infantil horrendo, recorrente e de longa duração, porque há muitos ferimentos em várias partes do corpo. Sim, crianças caem, brincam e ficam com hematomas. Crianças sempre têm hematomas nas pernas ou nos braços de tanto brincar, mas não assim, não por todo o corpo, não em tantos lugares, não com esse nível de dano ao corpo dela. Isso só pode ser causado por ações intencionais de outra pessoa, pela minha experiência. E eu acho que você nem precisa de muita experiência para ver a gravidade dos ferimentos horríveis aqui e chegar a essa conclusão. E quando confrontado com essas imagens, Batiste inicialmente afirmou que não sabia de onde vinham muitos dos ferimentos, mas depois, supostamente, admitiu que a maioria dos hematomas foi causada pelo que ele chamou de uso excessivo de força por suas próprias mãos. O relatório afirma que Richard disse não saber a origem de todos os ferimentos dela. Richard afirmou, porém, que a maioria dos hematomas foi causada pela força excessiva que ele próprio aplicou. Mostrei outra foto e perguntei a Richard como pôde fazer isso com a filha. Ele respondeu que não era para ter acontecido. Apontei para vários hematomas na frente da região pélvica de Rebecca e perguntei sua origem. Richard disse que eram do cinto. O detetive insistiu, perguntando o que ele diria sobre si mesmo. Citação. Richard, de olhos semicerrados, quase não mostrou emoção. Perguntei o que ele tinha a dizer sobre si mesmo. Richard disse que não merecia ser pai. Dei uma saída a ele, sugerindo que talvez estivesse bêbado ou sem paciência. Richard apenas balançou a cabeça e disse: "Usei força excessiva." Perguntei a Richard como a namorada dele só assistiu. Ele disse: "Nem sei como consegui fazer aquilo." E em referência às fotos das lesões, Richard acabou afirmando: "Eu usei força excessiva, não estou negando isso." Eu me ofereci para analisar essas lesões uma por uma, mas Richard perguntou se isso era necessário e admitiu: "Eu usei o cinto e usei força excessiva em relação às lesões." Richard também admitiu: "Eu bati com força nessas surras." Obviamente, do ponto de vista da defesa, Dan, eles gostariam de excluir essa suposta confissão para que o júri nunca a ouça. Se não conseguirem fazer isso, é bem condenatório. Com certeza. E ele admitiu ter causado os ferimentos, ele não admitiu ter a intenção de matá-la, e talvez ele não tenha tido a intenção de matá-la, mas certamente é o resultado direto de alguém causar ferimentos extensos por todo o corpo dela. E é horrível o que o pai fez, se ele realmente fez o que disse que fez. Esses ferimentos confirmam isso. Se ele fez, é horrível. O mais doloroso é como o sistema falhou com essa menina de 10 anos. Sabemos que, infelizmente, há pessoas que abusam de crianças, mas deveríamos ter um sistema que detectasse e denunciasse sinais de abuso, permitindo que as crianças fossem retiradas de casa quando necessário.
Sei que está sendo investigado, mas outros viram sinais de alerta e isso não resultou em ajudá-la ou salvá-la. E o sistema claramente falhou com essa menina de uma forma enorme, indo além do fato de apenas o pai ser responsável pela morte dela, se todos os fatos que temos forem precisos, e não temos motivo para acreditar que não sejam. E nesse momento, aliás, Rebecca ainda estava viva. Ela estava lutando pela vida em uma cama de hospital. Quando os detetives alertaram Ricardo sobre as consequências legais se ela morresse, o relatório afirma que ele mostrou pouca preocupação em perder a filha ou ser acusado. A investigação também revelou que o envolvimento anterior de Ricardo com o Departamento de Segurança Infantil do Arizona era extenso. Acusações de abuso, negligência e possível abuso sexual, todas negadas por ele como infundadas. Ele admitiu que os filhos fizeram terapia e que Rebecca tentou fugir várias vezes em Phoenix. Apesar de Ricardo negar ter abusado de Rebecca, a polícia afirma que ela já tentou fugir várias vezes antes. Esse histórico ficou claro quando os investigadores conversaram com sua namorada, Anícia Woods. Anícia descreveu 3 tentativas de fuga separadas em Concho, além de outro incidente antes da mudança. Em Phoenix, ela disse que Rebecca pulou de uma janela aberta antes de ser pega. Então, o primeiro incidente em Concho ocorreu cerca de uma semana depois, que eles se mudaram, aparentemente, com um segundo incidente acontecendo apenas 3 dias depois. Segundo o relatório, Woods afirmou que no segundo incidente, ela se escondeu em uma árvore, aguardando alguém para acompanhá-la. Ela sabia que viriam procurá-la, então escolhia qual adulto abordar e perguntar: "Posso morar com você?" Anícia foi perguntada sobre sua opinião quanto às consequências para quem feriu gravemente uma menina de 10 anos. Segundo a polícia, a resposta dela foi notavelmente sem emoção. O relatório afirma: "Perguntei a Anícia o que ela achava que deveria acontecer com quem machucasse gravemente uma menina de 10 anos. Ela respondeu sem emoção e simplesmente disse que não sabia, mas talvez algum tempo na cadeia. Dan, vamos parar por aqui. Primeiro de tudo, essa é a percepção deles sobre as emoções dela. Pode ser precisa, pode não ser. A defesa pode contestar isso. As alegações de fuga, isso é algo comum que você já viu?" Não nessa idade. Então, eu diria que é comum entre adolescentes que sofrem abuso que eles tenham discernimento para perceber que precisam sair daquela situação e geralmente têm a capacidade de tentar escapar de tudo isso. Mas para alguém que tem apenas 10 anos, é um passo enorme tentar fugir várias vezes. E isso mostra que ela tinha consciência da necessidade de escapar de uma forma que você não vê com frequência em alguém tão jovem. Então, acho que isso é ainda mais uma corroboração. Há várias outras corroborações, então nem acho necessário para o caso, mas isso reforça que havia abuso severo e contínuo a ponto de alguém tão jovem decidir sair. Eu preciso fugir, porque por mais assustador que seja para um adolescente fugir, é ainda mais assustador para uma criança de 10 anos estar sozinha, apenas tentando sair de casa. Isso mostrou que foi sua última tentativa, pois reconheceu estar em perigo e numa situação horrível. Mais uma vez, não só o pai dela e a namorada dele falharam, mas todo o sistema, e isso parte o coração. Apesar de afirmar experiência como assistente de enfermagem certificada na Califórnia, Woods insistiu que Rebecca não precisava de atendimento médico para os ferimentos graves, acreditando que ela ficaria bem. Porém, os médicos diagnosticaram Rebecca com graves danos cerebrais devido a sangramento e inchaço. Sem atividade cerebral detectável, ela ficou em suporte de vida até morrer em 30 de julho. Agora Woods e Richard enfrentam acusações de assassinato e abuso infantil pela morte de Rebecca. Outro ponto crítico do caso é o papel do Departamento de Segurança da Criança. O Departamento de Segurança da Criança, segundo a 12 News Arizona, o departamento foi procurado várias vezes antes da morte trágica de Rebecca. O Departamento de Polícia de Phoenix confirmou que fez 5 denúncias separadas ao Departamento de Segurança da Criança sobre Rebecca e seus irmãos antes da morte dela. Registros policiais de 18 de agosto a abril de 2025 mostram que a polícia de Phoenix atendeu vários incidentes com as crianças Batiste, mas nenhum resultou em acusações criminais.
Em agosto de 2018, policiais fizeram uma verificação de bem-estar e avisaram o Departamento de Segurança da Criança. Em dezembro de 2023, outra verificação de bem-estar fez a polícia e detetives contatarem o departamento novamente. Em fevereiro de 2024, a polícia atendeu a uma ocorrência de lesão acidental e alertou o Departamento de Segurança da Criança. Em novembro de 2024, investigadores relataram denúncia de abuso e negligência infantil. Em novembro de 2024, os investigadores relataram uma denúncia de abuso e negligência infantil. Em abril de 2025, os policiais registraram um caso envolvendo um ferimento leve em uma criança, após o qual os detetives entraram em contato com o Departamento de Segurança da Criança mais uma vez. E o incidente, aliás, em abril de 2025, chamou a atenção especial da Empower College Prep. Esta é a antiga escola de Rebecca. O diretor executivo, Brian Holman, disse que o agente de segurança escolar notou lesões visíveis em uma visita à casa após a longa ausência de Rebecca. Em uma entrevista emocionante à 12 News, os administradores da Empower apresentaram documentação mostrando que fizeram 12 denúncias separadas ao Departamento de Segurança da Criança sobre Rebecca e seus irmãos. Apesar desse número parecer conflitar com o Departamento de Segurança da Criança, que reconheceu só 5 contatos da escola, sendo apenas um elegível para investigação. Em resposta às críticas, o Departamento de Segurança Infantil do Arizona explicou suas limitações legais, lamentou a morte de Rebecca Batiste e declarou: "É com pesar que reconhecemos a morte de Rebecca Batiste, conhecida pelo departamento. Quando uma criança da nossa comunidade sofre, isso nos impacta muito, principalmente se conhecemos a família. Nossa equipe dedicada trabalha incansavelmente para garantir a segurança de todas as crianças, mas, tragicamente, aqueles que pretendem fazer mal às crianças às vezes conseguem escapar até mesmo dos sistemas mais robustos criados para protegê-las. Em resposta a este incidente, o departamento está colaborando ativamente com as autoridades policiais em uma investigação conjunta para garantir que as pessoas responsáveis por este ato hediondo sejam levadas à justiça. Antes de continuarmos, Dan, o que você acha da resposta deles? O que você acha das alegações de que houve vários incidentes relatados no passado? Certo. E como você disse, houve uma disputa sobre quantas vezes houve relatos, mas não há dúvida de que houve relatos. Então, antes de apontar qualquer culpado, podemos dizer com 100% de certeza que o sistema falhou com ela. O sistema falhou com essa garota. As pessoas viram sinais de abuso, houve relatos do abuso. Foi para o lugar certo e ela foi autorizada a continuar naquela casa, sofreu mais abusos e acabou sendo morta por causa disso. Então, o sistema falhou com ela e é preciso haver uma análise independente sobre o que foi relatado, qual foi a resposta a esses relatos, não apenas para culpar as pessoas, mas também para garantir que no futuro as coisas sejam tratadas de forma diferente, porque seja lá qual for o sistema que está funcionando lá no Departamento de Segurança da Criança, ele não ajudou essa garota. Precisamos garantir que futuros relatos gerem ações mais eficazes das autoridades ou do Departamento de Segurança da Criança para proteger outras crianças. Bem, o Departamento de Segurança da Criança tentou esclarecer alguns equívocos públicos que eles percebem sobre o envolvimento deles nesse caso, abordando relatos específicos que foram feitos pela escola Empower e por outros. Eles continuaram dizendo que o departamento gostaria de corrigir algumas informações tornadas públicas por outras fontes relacionadas à morte de Rebecca Batiste. Segundo registros do departamento, a escola Empower ligou 5 vezes para o Lynch, célula linha direta no ano passado, mas apenas uma denúncia atendeu aos critérios legais. Nas outras 4 ocasiões, o departamento não investigou as denúncias por não atingirem o limite legal de abuso ou negligência. Não há registro de parentes ligando para a linha direta após 2019 para denunciar abuso ou negligência contra Rebecca ou irmãos. O Departamento de Segurança da Criança reforçou seu compromisso em proteger as crianças e explicou que só pode investigar casos que atendam aos critérios legais, mesmo levando a sério todas as ligações recebidas. Rebecca merecia amor, segurança e chance de prosperar. Não há palavras para descrever a dor que ela suportou, ou sua vida tragicamente interrompida. A perda dela é uma tristeza que carregamos profundamente, um lembrete do trabalho que nunca devemos parar de fazer. A perda é especialmente sentida pela comunidade escolar, que convivia mais com Rebecca.
Ao honrar a memória dela, o departamento vai se esforçar para educar nossas escolas a entender melhor o que atende aos critérios de denúncia para que, quando fizerem uma ligação para a linha direta, possamos tomar as medidas apropriadas. E o Departamento de Segurança da Criança detalhou os critérios específicos que determinam se uma denúncia atende ao limite para a investigação. De acordo com a declaração deles, segundo os estatutos revisados do Arizona 8-455, uma comunicação é considerada uma denúncia quando a fonte alega que a conduta de um dos pais causou dano a uma criança ou a colocou em risco substancial de dano. Vale notar que, em 2022, a legislatura revisou essa linguagem, alterando o padrão de risco não razoável de dano para risco substancial de dano. Reclamações genéricas sobre má criação dos filhos não são suficientes para a denúncia. Se uma ligação não cumprir os padrões, é separada e revisada por um supervisor para garantir que nada seja negligenciado. E quando uma denúncia avança para a investigação, requisitos legais específicos regem a retirada das crianças de casa. A lei estadual exige o uso de um modelo de avaliação de segurança, que só pode ser alterado pelo legislativo. E sob esse modelo, as crianças precisam ser consideradas em perigo atual ou iminente, sem outra solução viável além da retirada. A investigação requer entrevistas com vítimas, autores e familiares. Agora, nem o departamento, nem as autoridades policiais têm autoridade para obrigar a participação, e isso pode limitar a capacidade de reunir provas suficientes para justificar a retirada no tribunal. A equipe de segurança do departamento fará uma revisão completa do caso para identificar possíveis barreiras sistêmicas que influenciaram o ocorrido. O departamento também se comprometeu a manter a transparência, compartilhando informações sobre seu envolvimento com a família, conforme permitido por lei. Então, Dan, quero dizer, bem rápido antes de encerrarmos, existem limitações aqui. Certo, mas se existem limitações, essas limitações precisam mudar. Então, seja mudando critérios legais, seja mudando procedimentos internos no Departamento de Proteção à Criança, o que quer que precise ser mudado, temos que começar pelo fato básico de que o sistema falhou com essa garota, que havia sinais de abuso, houve denúncias de abuso, ela permaneceu na casa e foi morta. Então, algo precisa mudar. Não pode continuar com os mesmos critérios, os mesmos processos que estavam em vigor aqui, porque eles não foram eficazes para essa garota. Já dissemos que Richard Baptiste apareceu pela primeira vez no tribunal do condado de Apache com Anicia Woods. Após serem detidos sem fiança, um juiz fixou fianças de $1 milhão para ambos os réus na semana passada. Eles são acusados de homicídio em primeiro grau e abuso infantil. A audiência preliminar será em 4 de setembro no condado de Apache. Dan Shore, obrigado por participar. Obrigado, Jesse, por cobrir essa história importante. Sempre bom falar com você. Certo, então um aviso rápido de programação antes de encerrarmos. Eu vou apresentar o Como hoje à noite na News Nation, às 8 da noite, horário do leste dos Estados Unidos da América. Atenderemos suas ligações sobre qualquer caso de crime real que cobrimos aqui no Sidebar. Vou postar nas redes com o número, confira. Te vejo hoje, 20 horas, horário leste, Estados Unidos da América, Como, na News Nation. Tudo bem, pessoal? É isso que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Muito obrigado por nos acompanhar. E como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seus podcasts. Eu sou Jesse Weber. Eu falo com vocês na próxima vez.